Caros amigos, boa noite para todos. Sinceramente, uma grande alegria retornar ao Paz e Harmonia, rever os amigos queridos desta casa, mas, sobretudo, a alegria porque nós temos a oportunidade de partilharmos algumas reflexões em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje nós escolhemos uma passagem que está na admirável obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é a passagem conhecida por todos nós. Nós a utilizamos das mais diversas maneiras para justificar a nossa conduta. Refiro-me à passagem dos talentos. Então, para iniciarmos, vamos direto à passagem, para depois a gente fazer as nossas reflexões, os nossos comentários a respeito. A passagem diz assim: o Senhor age como um homem, que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra, escondeu aí o seu dinheiro. Passando longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos. Ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além destes, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno. Ele disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, te dou outros 2 que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Vem em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos o que já tem, e os que ficarão cumulados de bens, quanto aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja este servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa é a passagem, que pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, do verso 40 ao verso 30, ou na nossa admirável obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 16. Curiosamente, Allan Kardec apresenta essa passagem dos talentos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Quando nós abrimos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, olhamos para o índice dessa obra, nós percebemos que existe uma estrutura bastante especial, diríamos até didática.
Porque Allan Kardec coloca do primeiro capítulo ao quinto capítulo as relações do homem propriamente para com Deus. Estes são os teores que Allan Kardec trabalhará. A relação intrínseca do homem para com Deus. E vai apresentar os capítulos a respeito disto. Do capítulo 6º ao capítulo 10º, será os deveres do homem para com ele próprio. No primeiro momento, tudo aquilo que diz respeito a um processo de interiorização. Do capítulo 11º ao 15º, os deveres do homem para com o seu próximo, que nós poderíamos resumir na palavra caridade. A partir do 16º ao penúltimo capítulo, são as máximas de Jesus. Isto é, como nós implementamos a vida de Jesus na nossa vida. Aquilo que Jesus vivenciou, como ele viveu aquelas relações de 2000 anos atrás, que no seu teor moral é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Então é como Jesus viveu para que nós possamos nos espelhar e implementar na nossa vida. E no último capítulo, as preces. Como nós devemos fazer as preces, que segue exatamente essa mesma estrutura didática. É interessante porque quando nós olhamos para essa estrutura e nós olhamos justamente para a parábola dos talentos, nós temos por resposta que, em verdade, são certos valores de âmbito moral no qual nós precisamos colocar na nossa vida. Aquilo que nós temos num terreno, num manancial de recursos que nos é próprio para que nós venhamos a implementar em vida, nos espelhando naquele modelo e guia Jesus. Dito isso, é importante nós observarmos um segundo ponto, que o maior desafio do espírito será a sua comunhão com Deus. Justamente porque Allan Kardec apresentará no Evangelho segundo o Espiritismo o caráter do verdadeiro espírita. E o verdadeiro espírita não é aquele que conhece o espiritismo de cabo a rabo, como nós dizemos ali coloquialmente. De fato, se eu sou espírita, eu preciso conhecer as obras de Allan Kardec, senão eu serei qualquer coisa menos conhecedor do espiritismo. Mas uma vez que eu conheço o espiritismo, é preciso que eu me renove. Esse processo de renovação e de domar as inclinações más, suportando esse impulso interior, é que se dá o caráter do verdadeiro espírita. Isto é, deixar de ter a si mesmo como bússola orientadora da vida e passar a ter Deus como sendo a bússola orientadora da vida. Por isso, o maior desafio do espírito será a sua comunhão com Deus. E para isso, nos deu Deus uma lei chamada reencarnação. Um caminho onde nós teremos inúmeras vidas para estruturar essa relação para com Ele. Somos então os grandes herdeiros de nós mesmos, os grandes arquitetos da nossa própria conquista, sendo ela boa, sendo ela ruim. Nós somos os grandes arquitetos da nossa alegria, os arquitetos da nossa felicidade, os arquitetos do nosso próprio sucesso. Não devemos tudo isso senão a nós mesmos. Por mais que aqueles que estejam à nossa volta nos amparem, nos estendam a mão, nos deem dicas, conselhos, às vezes até diretrizes espirituais, seremos nós e invariavelmente nós mesmos os grandes arquitetos dessa grande construção de nós mesmos. Os grandes herdeiros daquilo que nós somos hoje, dessa construção multimilenar até agora. Se processa na alegria, nas conquistas, no sucesso, naquilo que se felicita, também acontece naquilo que nos dá dor, nas nossas lágrimas. Somos os grandes arquitetos da nossa desdita. Somos aqueles que construímos arduamente as lágrimas que escorrem dos nossos olhos. Porque, convenhamos, é preciso muito esforço para manter-se no erro. É preciso muito esforço para manter-se no equívoco. Porque nós precisamos gostar do caminho do equívoco. Nós precisamos manter focados aquele caminho para nos mantermos ali.
É preciso um esforço enorme para nos mantermos no erro. Porque uma vez sabedores do caminho do acerto, por que não escolhemos? Sabedores do amor, por que não escolhemos o amor? Porque, via de regra, nós escolhemos a nós mesmos, quando somos chamados, numa experiência, a apresentarmos a tolerância, que é uma faceta do amor, a apresentarmos a desculpa, o perdão, que é uma faceta do amor. Por que não escolhemos a brandura, a mansidão, e escolhemos a nós mesmos, para termos razão diante das experiências? Então é preciso muito empenho para nos mantermos no caminho do erro. Portanto, somos os grandes arquitetos da nossa dor. Essa que coloca na nossa pele a semelhança do fogo que queima e que nós sentimos no coração justamente desse modo. Assim, se nós aprendemos aqui enquanto em vida a sermos felizes, a sermos tristes, porque somos os arquitetos de nós mesmos, no mundo espiritual se processa justamente do mesmo modo. Aqui nós aprendemos, aqui nós evoluímos, aqui nós implementamos muito daquilo que nós prometemos lá. Portanto, quando nós retornamos para o mundo espiritual, para a chamada erraticidade, nós também progredimos. Lá no mundo espiritual, nós também nos desenvolvemos, nós também conhecemos. Nós nos vinculamos a grupos de estudos. Nós nos vinculamos a grupos outros de trabalho. Trabalhos que nós sequer imaginamos como se processa, como se dá, aquilo que se faz. Porque é de uma realidade completamente diferente da nossa. Aliás, nós temos uma realidade tão mais ampla diante dos nossos olhos, que lá no mundo espiritual nós realmente nos jogamos ao trabalho. Nós percebemos que é através do trabalho, da dedicação a um objetivo, que nós iremos desenvolver, nós iremos aprender, nós iremos nos conhecermos. Então nós aprendemos também no mundo espiritual. Agora, isso também acontece se nos encontrarmos no mundo espiritual chamado inferior, onde nós espíritas chamamos de umbral. Lá também o espírito que se encontra sentindo dor, sofrimento, ele também aprende. Parece um paradoxo, mas ele também aprende. Porque com o passar do tempo, ele passa a dar-se conta de que toda a dor que ele sofre, tudo aquilo que dilacera o seu peito, tudo aquilo que lhe craveja o seu coração, em verdade, foi escolha dele próprio. Lá ele irá perceber diante dos seus olhos que toda a culpa que ele jogou naquele que lhe perseguiu, que toda a culpa que ele jogava naquelas pessoas, naqueles corações, naquelas almas que lhe colocaram naquela situação, em verdade, por uma escolha dele própria. Porque o livre-arbítrio, somos nós os responsáveis por tê-lo. Somos nós que elegemos, somos nós que fazemos as nossas escolhas, somos nós que, ao olharmos para as possibilidades, elegemos aquela que nos interessa. E ali, então, naquele exato momento em que o Espírito se dá conta, diante das lágrimas, da dor, do sofrimento, de que ele é o grande construtor daquilo tudo, ele faz uma prece. E naquela prece aparecerão na sua frente várias almas do mundo superior, estendendo-lhe a mão para o resgate. Então ele também aprende, porque ele aprendeu que o grande construtor da sua dor foi ele mesmo. Que a obsessão não lhe valeu a pena, seja por perseguir ou seja por perseguidor. Em verdade, somos os grandes arquitetos de nós mesmos, aqueles que construímos a nossa estrada. Por isso que Allan Kardec vai definir o caráter do verdadeiro espírita como sendo aquele que se renova, aquele que doma as suas más inclinações, aquele que, ao sentir o fogo do seu coração, busca controlá-lo. Não é aquele que afoga, é aquele que busca
controlar. Por isso que ele vai também apresentar uma palavrinha muito curiosa: as paixões. As chamadas paixões inferiores, que no francês se chama passion. A mesma raiz de passividade. Passivos. Somos passivos da matéria. Basta alguém lhe pisar o pé e você vai entender o que eu estou dizendo. Você pode estar no momento feliz. Se alguém te contraria, aquilo vem de fora, de dentro para fora. Você mostra os dentes. Você muda a sua conduta. Basta você sentir uma fome e você percebe-se mais intolerante, mais impaciente. É exatamente isso. Aquele impulso da matéria que passa a dominar a você mesmo. O grande processo de ir ao encontro desta comunhão para com Deus, dominando-se. Porque é tão difícil fazer uma prece. É tão difícil fazer uma prece e dizer assim: eu sei que tudo isto é para o meu bem. Antes de nos darmos conta disto, justamente na hora da prece, há todo um caminho, há todo um petitório, há toda uma reclamação da circunstância que estamos vivendo para Deus. Dizendo assim: ei, eu gostaria disto, eu gostaria daquilo. Diante daquilo que eu concebo, o caminho que eu deveria seguir era aquele. Em verdade, Deus te mostrando que você precisaria dar uma guinada na vida. Basta olharmos para 10 anos atrás da nossa vida. Aonde nós estaríamos se tivéssemos seguido as nossas escolhas de 10 anos atrás? Se não fosse aquele momento que exigiu uma mudança da nossa conduta. É Deus nos chamando para essa comunhão íntima para com Ele. E esse é o contexto da passagem dos talentos. Esse é o colorido dessa parábola dos talentos, aonde o homem busca a sua comunhão com Deus. Deus lhe propõe algo, mas ele nem sempre deseja, de fato, a comunhão para com Deus. Sim, pensemos. Você está aqui na casa espírita hoje por quê? O que te moveu até aqui a esse momento? Você estava na sua casa. Talvez muitos de nós no trabalho. Na decisão que você tomou de uma hora atrás para vir aqui, o que você espera ao vir aqui? O que você quer colher aqui para levar embora? Nem sempre nós desejamos colher alguma coisa. Na maioria das vezes, que Deus faça algo por nós. Que Deus se apresente nas suas multifacetas, nos seus multimodos e faça algo por nós. Para que ao sairmos daqui, os nossos problemas tenham, se não ser resolvido, ao menos ser encaminhado para a resolução. Talvez a figura de exagero de nós entrarmos na nossa conta corrente bancária, ao sairmos daqui esperando que ela saia do vermelho e entre no verde, seja o que nós queremos de fato. A restituição da saúde do corpo, a restituição do nosso equilíbrio mental, da maneira com a qual nós olhamos para o mundo, para a realidade, mas o esforço sendo terceirizado para Deus. É por isso que nós devemos nos perguntar sempre, se eu entrei na casa espírita, o que eu quero daqui? E com tudo isso que está sendo feito aqui, de fato, o que eu quero levar daqui para casa? Porque é saindo daqui e indo para casa que eu estarei me deparando com as mais diversas experiências. Como, por exemplo, alguém simplesmente atravessar na minha frente ali na esquina, testando a minha paciência, a minha tolerância, para ver se eu vou dar aquela buzinada de 1 minuto ou de 30 segundos. Se eu vou estapear o volante, sendo que eu não podia estapear a face daquele que se atravessou à minha frente. Ou se ao chegar em casa, alguém da minha família esteja com uma cara tonha, como eu irei tratar essa pessoa? Então, ao sairmos de uma casa espírita, Deus espera
de nós muita coisa. Porque o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Espera que através do esclarecimento que aqui é dado, nós venhamos a implementar na nossa vida alguma coisa. Nós venhamos a implementar na nossa vida. É por isso que o conceito de consciência para o Espiritismo, poucos de nós compreendem. Porque quando os Espíritos falam que a lei divina está na consciência, não significa que a lei está pronta, que você consegue acessar a lei na sua totalidade. Não. Você só consegue acessar ao nível do esclarecimento que você é portador e daquilo que você comporta para realizar na tua vida. Senão você seria um espírito crístico. Você conseguiria construir um planeta com o seu pensamento, assim como fez Jesus. E por que você não consegue? Porque nós não temos ainda esse nível de maturidade espiritual para que essa bagagem seja enxertada. Agora a pergunta também cabe: você sabe do perdão? Você sabe da paciência? Sabemos da tolerância? Mas por que não vivenciamos? É porque é aquela bússola orientadora lá e nós estamos aqui e precisamos ir em direção àquilo. Precisamos ir em direção para que venhamos a implementar. Por isso que a lei está na nossa consciência, é o esclarecimento. Por isso o Espiritismo espera muito de nós. Deus espera muito de nós. É a parábola dos talentos. E o texto da parábola, é claro, diz que um homem, à semelhança do Senhor, foi e chamou alguns dos seus servos. Ele lhes deu alguns talentos. É curioso porque Jesus, ao contar essa parábola, ele diz exatamente que o Senhor assemelha-se a um homem. Como se dissesse assim, olha, Deus é como um homem. O espelho do homem, o que seria paradoxal. Como pode um homem falível ser a imagem e semelhança de Deus? Como está lá no livro Gênesis do Antigo Testamento. Como pode? E aí então, quando nós abrimos o Novo Testamento, nós aprendemos coisas maravilhosas de como Jesus tratava a sua relação para com Deus, de 3 modos distintos. Jesus dizia assim, meu Pai. Depois, Jesus dizia assim, nosso Pai. Em outro momento, vosso Pai. São coisas diferentes. Quando nós olhamos Jesus dizer assim, meu Pai, até parece que Jesus era arrogante. Só Pai dele? Não é nosso também? E por que ele só está dizendo vosso e não dele? É porque tem uma maneira de ver Deus diferente. Jesus é um espírito crístico, um espírito puro, da primeira ordem, onde a sua evolução se dá de um jeito que nós sequer imaginamos. Quando nós olhamos o livro dos Espíritos, da pergunta 100 a 113, nós aprendemos aquilo que chamamos de ordem, a escala espírita. Somos espíritos de terceira ordem. Esses que eu falei ali no começo. Aquele que nós ainda não dominamos esses impulsos. Agora, os de segunda ordem dominam. Sentem, mas dominam. Como o nosso anjo guardião. O espírito puro não. Ele está muito, mas muito além disso. A ponto de dominar por completo os impulsos da matéria e ainda imprimir a sua vontade na matéria. E a matéria ganha complexidade. O espírito puro. Então, quando Jesus diz assim, meu Pai, é a maneira como o espírito puro se relaciona com Deus. Então, há um jeito de se relacionar com Deus que nós sequer imaginamos. Sequer cogitamos como seja. É um jeito tão íntimo que somente Jesus consegue, aqui no planeta Terra, fazê-lo. Nenhum de nós consegue. Então, meu Pai,
Agora, quando ele diz nosso Pai, é como todos nós entendemos Deus, inclusive ele. Ele se coloca junto na equação. É como se ele dissesse didaticamente assim: ok, você precisa evoluir, mas já está bom o entendimento sobre Deus. Você precisa melhorar, mas é mais ou menos isso, segue nesse caminho. Agora, quando ele diz vosso Pai, é porque a porca torceu o rabo. Significa que o nosso modo de ver Deus não está bom, está errado. Então a gente vê um Deus antropomórfico, um Deus de barganha, aonde eu prometo alguma coisa, ele me dá algo em troca, um Deus punitivo, severo, um Deus que persegue, um Deus que mata porque não seguiu a religião tal ou qual, um Deus que se compraz com a guerra, um Deus que se compraz com o político X, mas não gosta do político Y, um Deus que gosta de você, mas não gosta da tua sogra. Então é um jeito tão humano de ver Deus que Jesus, há 2000 anos, dizia assim: ei, cai fora disso, que isso está errado. Então, vosso Deus, vosso Pai. Só que quando ele conta a parábola, ele diz Deus assemelhando-se a um homem. É o nosso entendimento. Como todos nós temos a mínima capacidade de entender. Um Deus soberanamente justo e bom, que sabe o que é melhor para nós, que, ao nos dar diretrizes para a vida, sabe que nós temos capacidade de acertar, de colher e também de plantar. E todos aqueles atributos que nós conhecemos. Então, esse Deus, esse tipo de imagem vai chamar os seus servidores, aqueles que conhecem a mensagem de Jesus, de algum modo. E aqui está o grande quê do início da parábola. Quem no planeta Terra não conhece Jesus? Poderíamos dizer, aqueles que estão lá no Oriente, nas religiões do Oriente, ou no hinduísmo, no budismo, eles não têm notícia do cristianismo. Eles não conhecem a vida de Jesus. Ledo engano. Porque se Jesus é quem coordena a evolução de todas as almas no planeta Terra, todos, sem exceção, no mundo espiritual, sabem quem é Jesus. Então, ao encarnar, talvez seguiram esta ou aquela religião, mas no seu íntimo, sabe quem é Jesus. Dirá o benfeitor Emmanuel na obra Caminho da Luz, de que todos os espíritos que vieram de degredo, de capela, para o planeta Terra, porque lá fizeram uma verdadeira guerra atômica, de bomba nuclear. Ao serem degredados para lá, chegando aqui, foram todos recebidos por Jesus e apresentados à Terra como escola regeneradora. Então todos nós, sem exceção, conhecemos a voz de Jesus. Conhecemos o tom sublime da sua voz. Vimos a sua face. Vimos os seus olhos, simbolicamente falando. Sabemos quem é Jesus. Todos nós, sem exceção. Então é exatamente assim que ele vai iniciar. E vai dizer que, para os seus servos, para todos nós, sem exceção, ele escolheu alguns e deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. E todos nós imaginamos talento como sendo dinheiro, não é? Inclusive a tradução. Não, porque talento é dinheiro. Deu 5, dinheiro para um, 2 para outro e 1 para outro. Mas talento não é dinheiro. É um erro de tradução. Talento é uma unidade de peso. Uma medida de peso. Como nós dizemos assim, minha esposa tem 50 quilos. É uma medida de peso. O talento, em todo o Império Romano, tinha 2 medidas. Ele podia variar um talento sendo 30 ou 60 quilos, de ouro ou de prata.
Hoje você vai e compra uma mercadoria, você tira dinheiro do bolso e paga, vamos dizer, R$ 60. Você tira algumas notas equivalendo a R$ 60. Naquela época, era moeda de troca. Era o peso, o valor do metal em peso, você trocava por uma mercadoria. Na época de Jesus, propriamente, na região da terra de Israel, especialmente agora falando da Galileia, o talento equivalia a 30 quilos de prata. Um talento, 30 quilos de prata. Para os mais antigos, sabe quando você ia comprar feijão a granel? Antigamente? E aí você dizia assim, eu quero 3 quilos de feijão. Aí a moça da venda pegava um saco, colocava naquela balança de pratos. Do outro lado ela colocava uma medida de peso de ferro. Até que ficasse em equilíbrio. Muito bem, o talento é justamente isso. Na época de Jesus, um talento, 30 quilos. Agora se imagina Jesus contar que uma pessoa recebeu 5 talentos. Você acha que a pessoa ia sair com 150 quilos no lombo? É claro que não. Não cabia. Então é óbvio que a mente daquelas pessoas naquela época entenderam. Agora a gente precisa fazer a conversão. Imagina você que um talento equivalia a 3.600 ciclos. O ciclo era uma moeda romana. Com um ciclo, você podia comprar 228 grãos de trigo. Está vendo? É tudo conversão para uma compra de mercadoria. Então, se eu fizer um cálculo bem rápido, com um talento, eu consigo comprar aproximadamente 800.000 grãos de trigo. Então, se eu pegar 5 talentos, dá aproximadamente, vamos arredondar, 5 milhões de grãos de trigo. Ok? Então, Jesus está exagerando. O nome disso é hipérbole, uma figura de exagero. Porque ele podia dizer 10 milhões, ele podia dizer 2 milhões. Você vai contar 5 milhões de grãos? Você não vai contar. Então ele está dizendo que é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Ok? Agora você imagina um outro tipo de conversão. Um talento equivalia a 6.000 denários. O denário era também uma moeda romana. Você trabalhava um dia no campo, naquela época, 12 horas, para ganhar um denário. Então, um talento, 6.000 denários. O calendário da época tinha 354 dias. Eles não trabalhavam no sábado. Não podia. Sábado era sagrado, você não podia fazer nada. Então, sobrava, se muito, o máximo, 304 dias no ano. Então eu precisaria 18 anos, ponto 4, de trabalho ininterrupto, somente folgando no sábado, para juntar um talento em denário. Agora, para eu ter 5 talentos, se eu multiplicar 18,4 por 5, vai lá, dá 92 anos. Eu não sei você, mas para mim significa tempo de vida. Não parece? É mais ou menos Jesus dizendo assim, olha, em 92 anos de vida, eu vou te colocar 5 milhões de grãos de trigo. E o trigo era o alimento sagrado do povo hebreu. De todos os alimentos, era o mais sagrado. E quando a gente pega o livro dos Espíritos, pergunta 258. E se eu não me falha a memória, comentário de Allan Kardec na pergunta 399. Ele diz assim, o livre-arbítrio funda-se no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, aonde o espírito escolhe o teor das provas, o gênero das provas que ele vai passar enquanto encarnado. Isto é livre-arbítrio. Porque a tua realidade está mais ampla
E você diz assim, eu quero passar por essa situação, quero passar por aquela situação e por aquela outra. Gênero das provas. E aí vem a providência divina e diz assim, ok, para você completar tudo isso, você precisa de 5 talentos em anos, 92 anos. E aí nós vamos enxertar vocês com 5 milhões de grãos de trigo. Com 5 milhões de enxertos, de confiança da providência divina em todas as experiências que você vai viver. Todas. Há uma confiança de Deus em você, que você vai acertar. Você ainda não tem isso, mas a gente enxerta. Enxertia divina. Capítulo 78 da obra Fonte Viva. Emmanuel fala isso de modo magistral. Você não tem a capacidade para fazer tal coisa, mas de repente você se vê fazendo, não vê? Você sabe que você não tem aquela paciência, mas de repente você se vê tendo. É como o expositor espírita, que começa a falar de coisas que ele não tem a mínima noção. É porque está sendo enxertado pela providência divina, para que fale de coisas. Assim a gente vê o Divaldo Franco, sendo enxertado pela providência divina, para desenvolver um trabalho inimaginável, assim como todos nós. É por isso que um ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2. Porque o outro seria apenas 36 anos de vida. Mas significa que em 36 anos de vida ele ganhou a mesma quantidade de enxerto da providência divina. Aquele que ganhou 1 talento, 18 anos de vida, vai ser enxertado do mesmo modo. Então o problema não é o tempo de vida. É o quanto nós acreditamos na providência divina agindo em nós. O quanto nós acreditamos e temos fé em nós mesmos e ainda de que todo aquilo que a gente vai fazer, todos os empreendimentos da nossa vida, há a possibilidade inerente do acerto. Mas não me entendam mal, eu não falo do acerto para que tenha sucesso o empreendimento, mas o sucesso do empreendimento moral da experiência, que é diferente. Então sempre, invariavelmente sempre, seremos enxertados pela providência divina. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que Jesus exagerou ao falar dos 5 milhões. E aí o texto vai dizer que passado um longo período de tempo, que pode ser o tempo da tua vida, pode ser o tempo de 50 encarnações, não importa, que será sempre a mesma ideia. O amo vai voltar. O Senhor vai voltar. Simbolicamente significa prestação de contas. Contabilidade divina da tua vida. E aí ele vai chegar para você e dizer assim, ok, lembra daqueles grãos que a gente colocou? Lembro, Senhor, lembro. Você está me devolvendo quanto em troca? Aí o que disse 5 falou, ó, te dou mais 5. O de 2 disse, ó, estou te dando mais 2. Não tem diferença nenhuma em qualidade. Porque eles multiplicaram aquilo que receberam. Significa que tiveram êxito nos empreendimentos da vida. Tiveram fé, tiveram confiança. Significa que nunca erraram? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que eles tiveram sucesso. Se dedicaram, suaram, não dormiram, testaram a si mesmos, foram ao máximo que puderam e conseguiram desenvolver. Agora ele chegou para aquele e disse, ei, tu teve tão pouco tempo, nesse pouco tempo você conseguiu? Não, senhor, não deu certo. Por que não deu? Porque eu fiquei com medo de perder esse 1. E aí o que eu fiz? Eu peguei o chão, abri um buraco e coloquei lá o teu talento. E aí Jesus recrimina, ele exagera. Ele diz assim, servo mau e infiel.
mau e infiel. Não confiou na providência divina, não confiou no enxerto que te fizemos, você não confiou absolutamente nada, você só teve medo. Você pegou o solo do teu coração e tudo aquilo que Deus te confiou, as inspirações que você teve, as preces que você fez e ouviu, você não fez nada. Quando veio uma pessoa difícil do teu lado e te pediu paciência, você fez o quê? Afastou a pessoa. Quando a providência divina te deu um casamento daquele legal, assim, só problema, você fez o quê? Separou rapidamente. Quando o teu marido começou a criar uma barriguinha bonita, você fez o quê com ele? Ah, me separei porque eu queria um fortão bonito. Enterrou o talento. Quando as dificuldades no teu serviço começaram a aparecer, você fez o quê? Briguei com todo mundo, saí de lá porque ninguém me compreendia. Eu achava que o meu trabalho era o melhor. Enterrando talento. Enterrando talento. E aí uma vida tranquila, 40 anos. De repente aparece uma doença. Você era espírita, conhecia o espiritismo, como eu disse no começo, de cabo a rabo, esqueceu de fazer a renovação, esqueceu de fazer o processo de domínio de si mesmo, aí vem uma doença simples. Um câncer. Bem simples. E aí você faz o quê? Coloca a tua vida a perder. Pelo câncer não, pela maneira com a qual você está agindo. Se coloca completamente a vida no buraco e enterra. Perdeu a confiança, tudo aquilo passou a ser balela. E aí então Jesus diz, servo mau e infiel. A gente conhecia, sabia de toda a tua trajetória, toda a tua história. Sabia que você ia escorregar em todas essas cascas de banana aqui do caminho, todas, que você gosta. A gente sabia disso, mas nem por isso deixou de confiar. E te enxertou. Por que você não se esforçou? É por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos responderam para Allan Kardec. Você só não progride e não domina o mal por falta de esforço. Falta de esforço. Só por isso. Não é por causa do vizinho, não é por causa da esposa, é por falta de esforço. E aí então a gente vai colocando tudo a perder. E não se dá conta. Hoje é uma desmotivação. Amanhã é uma falta de vontade para fazer tal coisa. No outro dia é 2 faltas de vontade. Uma semana depois não tem vontade de sair da cama. Um mês depois é uma depressão. E assim a gente vai vendo cristão, espírita, entrando em depressão, chegando à porta do suicídio. Conhecendo absolutamente tudo isso. Porque deixou o talento enterrado e se permitiu estagnar-se. Parar. Eu não sou da área da botânica, eu não sou da área da agricultura, mas uma coisa eu sei. Se você planta uma semente e ela germina, se você não cuida dela, ela morre. Se você não dá sol para ela no período certo do dia, ela queima. Ou ela seca. Se você não dá água para ela na quantidade certa, ela morre. Então é preciso zelo com a planta. É preciso zelo consigo mesmo. Preciso zelo com as atitudes e as ações que nós estamos tendo. Senão, nós iremos perder a nossa própria existência por uma única moedinha em forma de talento que foi enterrado. Uma única. Não precisou de 5. Precisou de uma. Assim como uma plantação, que é colocada a perder por problema de praga.
da ferrugem, da lagarta, dos insetos. Por isso Jesus contou sobre a parábola do joio e do trigo. Todo mundo pensa que o joio ia destruir a plantação, mas não é. É a praga. Você pode cuidar do joio, mas se você não cuidar dos processos defensivos da tua lavoura íntima, você vai colocar o teu coração a perder. E começa sempre em coisas ínfimas, pequenininhas. Eu me recordo de uma história de Humberto de Campos, que ele fala mais ou menos isso. Logo que Humberto de Campos retorna para o mundo espiritual, um consulente espírita chega para ele e diz assim: olha, nós gostaríamos de saber a opinião sua. Por que uma casa espírita rui? Por que uma casa espírita ela fecha as portas? Ela sofre atentado do mundo espiritual, ela sofre influências o tempo inteiro, mas ela se mantém. Por que de um momento para outro ela fecha as portas? Equivalendo a dizer a pergunta dele para o Humberto de Campos: por que as pessoas que são espíritas permitem que aconteça isso numa casa espírita? Significando a dizer, por que elas permitem que isso aconteça com elas mesmas, com elas próprias? Porque todo o resto é mera consequência do que fazem consigo. Aí Humberto de Campos conta uma historinha rápida de um cajueiro, uma árvore, que estava no quintal da sua casa e que ele conhecia desde criança. E a história que ele conta é mais ou menos assim, eu vou contar nas minhas palavras. Ele dizia assim: conta-se que havia uma velha e valorosa árvore, qual verdadeira catedral da obra prodigiosa da natureza. Verde e forte, adornada de ninho de pássaros, que tinham-na como verdadeiro palácio das aves canoras que trinavam felizes. Os tropeiros exaustos, que por ali passavam, encontravam na sua sombra, que guardava a proteção de cristalina fonte, um local propício para o refazimento, para o descanso, para a paz, para a proteção. Lenhadores outros, que quando encontravam-na, insensivelmente arrancavam-lhe pedaços verdes. Assim como outros peregrinos, que do mesmo modo insensível, ao ver os seus ramos verdes, retiravam-lhe para os seus mais diversos intentos. Mas essa grandiosa árvore sofria também anualmente com as tempestades, que oprimiam-na, dilaceravam-na, mas depois de um tempo, ela reaparecia ainda mais bela. Os coriscos que desciam das nuvens atingiam a sua copa, espalhavam as suas folhas, os seus galhos estraçalhados. Não destruíam-na, porque ela reaparecia ainda mais forte. As ventanias, que dobravam a sua copa de um lado para outro, arrancavam suas folhas, destruíam os seus galhos, não conseguiam matar-lhe. Ela ressurgia, depois de um tempo, ainda mais sublime. Ela também sofria com a calidez do verão, que imprimia-lhe uma sede interminável, para que depois, no outro dia, a chuva torrencial que descia pela rua colocava em volta do seu tronco os detritos, os destroços, o lixo que carregava consigo. E as pessoas que olhavam a árvore viam no seu tronco robusto, forte, adornada de milhares e milhares de folhas seivosas. E viam-no invencível, indestrutível. Até que surgiram os bichinhos, pequeninos. Ninguém dava-se conta da presença deles. Os tropeiros, os lenhadores, os viajantes, aqueles que vinham caminhando e sentavam na sua sombra por alguns instantes, sequer davam-se conta da presença daqueles bichinhos. Afinal, eles tinham tomado a raiz que estava sob o solo. E quem poderia dizer que aqueles bichinhos microscópicos, incolores, praticamente intangíveis, poderiam oferecer qualquer risco àquela gigante do sol?
Mas eles multiplicaram-se, multiplicaram-se e multiplicaram-se, indefinidamente. Tomaram toda a sua raiz. Entraram, penetraram o seu âmago, subiram até o seu coração, enfraqueceram-lhe. Aquela gigante do solo que tinha suportado todas as tentações do céu, as destruições que vinham da terra, com o passar do tempo, estava triste, murcha, seca. E como toda madeira seca, o seu destino era ser queimada no fogo. Quem enterra o seu talento é justamente como essa história do Humberto de Campos. Você não se dá conta que você enterrou. Com o passar dos dias, dos anos, com o passar do tempo, você começa a perceber que a tua vida passa a não ter mais sentido. Você começa a sentir uma saudade de você que você não sabe do que é. Você começa a perceber que a tua vida parece que não tem mais aquele gosto colorido de viver. Você começa a perceber que parece que ela escorre por entre os teus dedos como areia seca. Você começa a perceber que as pessoas à tua volta já não têm mais o mesmo gosto de experienciar com você. Que a tua voz não tem mais o mesmo tom de antes. Que o teu rosto já não é mais visto como antes pelas pessoas. Que as tuas ideias, que a maneira como você pensa, já não é mais igual como antes. O talento enterrado há 10, 20, 30, 50 anos atrás, culmina hoje com um completo desespero, que é o ponto final da tua vida. Porque só restou o desespero. Então a parábola dos talentos, em verdade, não é para dizer que aquele ganhou mais que você. É para dizer para você o seguinte: presta atenção na tua vida. Porque pode ser que você enterrou o talento hoje. Pode ser que você enterrou há muito tempo. Mas você ainda não sentiu a ausência de vida. Começaram a subir os bichinhos em você, mas ainda o teu coração pulsa. Toma atento, para que você não perca a tua vida em vida. Essa é a essência da parábola dos talentos. Por isso, Allan Kardec falou que o objetivo do Espiritismo é renovar os espíritas. Uma vez os espíritas renovados, a civilização estará renovada, a humanidade melhor, e entraremos realmente naquela chamada humanidade universal do reino de Deus do todo. Boa parábola para você. E enxergue os seus talentos. Jesus nos abençoe.